Você que vai fazer uma prova com redação. Olha só, vou te dar umas dicas, tá bom? Olha só, uma redação, ela é dividida em 3 partes. No começo, certo? Umas 4 linhas, 3, onde vai explicar sobre o que você vai falar. Toda a segunda parte é exatamente o corpo, não é? Da redação, que é onde você vai explicar, exemplificar, dizer os prós e os contras, e aí você vai falando. Nessa parte você pode citar algum livro, algum filme, alguma frase conhecida, ou tornar uma frase conhecida, certo? E no final é a conclusão, é o fechamento. Umas 2, 3 ou até 4 linhas, tá certo? É mais ou menos assim que é dividida a redação. Algo que conta muito é você, nessa parte do meio, não é você citar algum livro ou, por exemplo, algum filme. Tem um filme, ele é como uma curta-metragem. Ele tem alguns minutinhos só, na verdade acho que uns 34 por aí. Se chama A Diretoria. Já ouviu falar? Então, esse filme, vou colocar o link, certo? Esse filme, eu acredito que ele, com uma referência, independente qual seja o tema da redação, eu acho que é uma boa citação, sabe? Porque isso conta ponto você citar alguma coisa. Então, eu acredito que pode ser aplicado esse filme. Então, quando você estiver fazendo a redação, né? Outro assunto é que às vezes falta um verbo para você falar ou como começar uma frase. Então, quando você estiver respondendo as questões de português, ou lendo o texto, ou lendo as outras questões, pode ser que um verbo apareça e você, é esse verbo que eu quero escrever. Ou então, alguma frase para ajudar você a completar a frase que você está fazendo na redação. E aí a sua redação pode ser feita durante essa prova ou não, porque às vezes é bom ir dividindo, não é? Então você pode escolher fazer no começo uma parte da redação, aí você responde algo em português, se você quiser, ou algum outro assunto que você domina, e aí depois você vai para a redação. O bom é que a sua mente esteja tranquila. Você pode pedir para o fiscal para dizer, olha, quando for tal hora, me avisa, por favor. E aí, geralmente, eles avisam. Se não avisar, você vai perguntando, que horas são? Tá bom? Para te ajudar. Desejo uma boa prova para você. Fica tranquilo, fica tranquila, certo? Que esse momento da redação não vai ser tão difícil como as pessoas falam. Pode ser um bom momento. E outro detalhe é que você, quando fazer a redação, você não vai colocar na primeira pessoa. Eu acho que tal, tal, tal. Não. É colocado em terceira pessoa. Sabe-se que quando tal, 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 por exemplo. Como eu estou citando o filme A Diretoria, né? No filme A Diretoria, é interessante perceber que tal, tal, tal. Só que lembrando, quando falar a diretoria, né? Você vai colocar entre aspas. Aspas, a diretoria e fecha. Tá bom? Boa prova.